Olá, Dinhos! Tudo bem aí você, estudante da NASA? Tá tudo tranquilo? Espero que sim! Então vamos juntos, porque nós vamos ter mais uma aula desse lindo componente curricular que é Língua Portuguesa. Olha só, essa aula vai trazer para você algumas informações que você precisa saber sobre a avaliação que todo mundo fica aí com medo, que é o quê? Só que você, estudante, mediação tecnológica, não vai ter medo, e se tem, para com isso, sabe por quê? Nós vamos tratar aqui como é que a avaliação do Enem, ela cobra os conteúdos que você estuda no ensino médio, tá? Então a gente vai tratar sobre isso, e aí fica tranquilo que é uma aula bem bacana, cheia de informação para você, e a gente vai trazer alguns testezinhos, né? Alguns exercícios assim, orais, para você responder durante a aula. Vai ser bem bacana, tá bom? Então vamos lá, porque vamos liberar a cartela dessa aula para você. Acompanhe aí, a gente vai para a aula 20.1. Olha, Amadinha, vamos lá, né? Então o tema é Enem, certo? Deixa eu pegar aqui a cor da caneta, que é desse jeito. Ela sempre não obedece, Amadinha. Vamos lá. Então, nós vamos ver os 5 eixos, tá? Cognitivos do Enem. O que isso quer dizer? Que exatamente essa aula vai explicar para você o que é Enem e quais são e o que é esses 5 eixos cognitivos, beleza? Então, a habilidade da aula é localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação, certo? Então a gente vai trabalhar toda essa pauta para que ao final você realmente saia desta aula aí com todos os recursos e informações sobre essa avaliação que o Enem cobra, tá certo? Vamos lá então, Árvore do Conhecimento, trazendo para você a temática da aula Enem. Os 5 eixos cognitivos do Enem. Simbora, simbora, mas eu, simbora. Olha lá, o conceito, né? Vamos aí por essa parte bem básica, né? O que quer dizer a sigla Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza. Então, a matriz de referência do Enem é, portanto, um conjunto de competências e habilidades que se espera que você, estudante aí, né, tenha desenvolvido ao longo do ensino médio, certo? Então, essa prova do Enem, ela vai verificar, né, todos os conteúdos. Na verdade, ela vai cobrar algumas questões, baseando aí tudo que você aprendeu no ensino médio, ou exatamente tudo que você aprendeu toda na sua base da sua vida acadêmica, desde a alfabetização até o ensino médio, certo? Muito bem, então são aí trabalhados e são cobrados as competências e as habilidades. Professora, mas que habilidades? Todas as aulas têm uma habilidade. Lembra que a gente fala aí, ó, habilidade, ao final da aula você vai identificar, você vai reconhecer, você vai aí localizar, vai inferir, né, dependendo do tema da aula. Então, tudo isso, porque lá no Enem, exatamente vai cobrar questões voltadas para essas habilidades e para a competência geral, tá bom? Mas nós vamos falar direitinho sobre isso mais adiante. E aí a gente já traz um texto imagético para você. Oh, não fique assim, será que você está exatamente igual essas imagens aqui, dessas carinhas assustadas? O que você acha, Mandinha? Eles estão ou não? Um pouquinho. Tá. Mas é natural, né? Que tudo novo dá um medo, né? Sim, até porque você já é aluno treineiro Enem, eu sei que alguns alunos se saíram muito bem na avaliação, já fizeram o teste, já sabia, Magia? Eu acho que eu não comentei com você, mas eu recebi várias informações, assim, dos testes, que foi legal, professores passando, né? Ótimo. Então, os alunos, né, os estudantes da NASA, da mediação, não estão com essas carinhas. Tá? Beleza, muito bem. Mas se você se perguntou... beleza. Então, essa aqui, pela fé, tá mais assustada, né? E se você aí também está fazendo essa pergunta, então vamos juntos, porque nós vamos agora esclarecer qual a finalidade dos
eixos cognitivos do Enem, né? Vamos então verificar quais são esses eixos cognitivos, tá? E assim, nós vamos já definir que os eixos cognitivos, né, eles têm aí um objetivo, certo? E uma finalidade. Primeiro, que a avaliação, ela vem para testar, né? Qual é a finalidade do Enem cobrar aí os eixos cognitivos? É testar a sua capacidade, aluno. Testar a capacidade aí desse estudante, do candidato, né? Se ele aí vai poder mostrar aí as suas habilidades cognitivas. Beleza. Perguntou o que seria essas habilidades cognitivas? Ponto, está aqui. O que o Enem vai cobrar para você? Exatamente essas habilidades cognitivas. Pensar, o raciocinar, o perceber, tirar informações implícitas, né, daquilo que é passado, daquilo que é dado para você durante aí a sua vida acadêmica, certo? Bem, então apresentado aqui para você agora já a finalidade, né, aí desses eixos cognitivos e mostrado aí quais são essas habilidades cognitivas, então a gente vai avançar mais um pouco. Vamos lá. Cada um desses eixos cognitivos, né, eles aí vão construir, né, competências, certo? E exatamente está encarregado de testar e avaliar a capacidade do aluno de colocar esse conhecimento que foi adquirido até ali em prática de maneira ética, responsável na sociedade, ok? Então aqui de modo geral a avaliação ela vai verificar se você estudante, né, está preparado e vai verificar o quê? Se você sabe pensar, raciocinar, perceber, tirar informações implícitas, sabe inferir ali dentro de um texto, correto? E Aí até chegar na parte ética e responsável, porque além de itens, além de questões, você tem aquela, né, que treme na base, que é a redação. Aí é todo o seu olhar, né, de aluno aí crítico, que vai defender uma tese e vai colocar seus argumentos e vai defender trazendo aí uma solução. Então, para acalmar, né, os corações de vocês, ó, essa imagem, né, que a gente fez a leitura, é que você já tem uma bagagem. Tá aqui, Olha aí, ó. A questão dos gráficos, se você sabe aplicar um gráfico, você sabe fazer uma leitura de um gráfico, né? Aí tem a questão das informações, não só da parte da linguagem. Não, geral. Mas é o geral. Você é cobrado física, geral. História, matemática, todas. Isso mesmo. Então As aqui áreas esse de texto conhecimento. imagético aqui para você, exatamente para você aí estar sendo lembrado também, fortalecer esse conceito que o Enem cobra esses eixos cognitivos, não só de língua portuguesa, né? Aqui, com essa imagem, a gente, olha só, tem todos os componentes aqui, como diz, todas as matérias aqui envolvidas. E tudo isso na cognição de cada estudante. Aí vai a dedicação. Será que você assimilou mais do que a Ana? Ana, ela assimilou mais conteúdos do que o Pedro? Ou será que o Pedro, ele ainda não conseguiu assimilar a maioria dos conteúdos das outras disciplinas, apenas de uma? Ah, eu gosto mais de matemática. Então, com certeza, aquilo que a gente gosta mais, a gente assimila, aprende melhor, né? Mas não, a gente tem que ter uma equidade, né, com os demais componentes, porque você precisa de todos, certo? Muito bem. Assim, agora, nesta cartela, estamos apresentando para vocês os 5 eixos cognitivos que o Enem cobra. Pronto! Olha lá! Então, a sua avaliação, a avaliação do Enem, que parte aí do princípio de avaliar o que você aprendeu no ensino médio, a base está nesses 5 eixos aqui, que eles também são chamados de competência. As aulas, observem que todas as suas aulas,
elas trazem uma habilidade. A gente apresenta a cartela, né, a agenda da aula, em seguida a gente tem as habilidades. Essas habilidades são aí para que você, ao final da aula, depois de receber toda a explicação, toda a orientação, conseguir ou identificar ou, né, aí elencar, inferir, e assim, cada aula tem a sua habilidade. E ao final, todas elas vai construir aí uma competência, né? Ao final, você tem que ser competente para dominar a língua, dominar as linguagens, né? E falando de linguagens, aqui está arte, aqui na área de estrangeira, né? Em língua inglesa ou língua espanhola, né? Também nós vamos ter aquela que é bem legal, que a gente fica topzera da galáxia, com os músculos, igualzinho você aí, estudante. As meninas que gostam de malhar, os meninos aí, muito bem, educação física. E também aqui no eixo, no primeiro, né, que tratando de linguagem, é claro, a melhor disciplina do mundo, né? LP, língua portuguesa, tá certo? Ok. Outra competência, outro eixo é que a prova do Enem também avalia essa competência, compreender fenômenos. Olha só, que fenômenos são esses, né? De modo geral, em todas as áreas, para que você aí tenha respaldo para ter os debates, né? Entre as aulas de sociologia, filosofia, de química, de física, certo? E a terceira competência, o terceiro eixo, entender situações problema, né? E aqui a gente vê já as exatas totalmente. Mas será que só as exatas, elas trabalham com situação problema? Não, a gente pode partir de um fato também, na língua portuguesa, o que você vê como problema? Exatamente a temática trazida aí no Enem, né? E aí, nos outros componentes, nas outras disciplinas também. Então, de modo geral, você perpassa por todas as disciplinas, fazendo aí esse apanhado, né, de habilidades para chegar a essa competência de entender situações de problema. E a quarta competência é construir argumentações. E aqui exatamente esta disciplina procura aí consolidar, né, durante as aulas, que você, estudante, seja competente para argumentar, porque você vai argumentar não só na língua portuguesa, mas em todos os componentes. E você já argumenta durante a sua vida. Toda hora você está argumentando, tendo um posicionamento de algo. Ou você gosta de comer, de vestir, de calçar, de sair, mas você se posiciona, certo? Então, na sua vida acadêmica, você aprende a argumentar já não só na oralidade, não de maneira informal, mas formal, produzindo um texto argumentativo. E isso ajuda em todas as outras disciplinas. Porque como é que você resolve uma questão de matemática? Interpretando ali a questão. E física? Interpretando também aquele item lá, aquela questão. Se você não conseguir interpretar, também não vai chegar para argumentar. Então, as coisas, elas vêm aí casadinhas. Por isso que a competência trabalha essa parte, se você realmente está apto, né? Se você consegue, ao final de todos os seus estudos, construir argumentações. E, por último, a quinta é elaborar propostas. Então, percebam que aqui a redação é um segundo momento da avaliação, você foca apenas nessa produção textual, porque você precisa fazer ela coerente e coesa, né? Ok? Bom, então essas são as 5 competências que o Enem cobra aí durante a avaliação. Agora vamos lá. O que você, sendo candidato, né, do Enem, precisa saber, e agora com certeza você não vai mais ser surpreendido e vai fazer essa avaliação bem preparado. Então vamos lá. Primeira coisa, estudante da NASA, toma nota aí, olha lá. Você tem que dominar as linguagens, né? Dominar linguagens. Olha só. O que é isso? Você tem que ter o domínio da norma culta da língua portuguesa. Primeira competência, primeira coisa, carro-chefe,
saber e ter esse domínio da língua portuguesa. Ah, só ter o domínio? Não, mas também fazer uso das linguagens matemática, artística, científica, das línguas espanholas e inglesa. O que isso quer dizer? Que você precisa ter o domínio geral das linguagens, ok? Certo? E aí, além de ter esse domínio e fazer uso dela corretamente, você também tem que saber reconhecer os vários tipos de discurso. Para quê? Para saber usá-lo também dentro de um contexto certinho. Tá vendo aí? Então, suas aulas de língua portuguesa, ela vem preparando você exatamente para essa competência. Porque olha lá agora um recadinho básico. Quem domina a linguagem, domina a interpretação de texto. Se domina a interpretação, vai dominar a leitura de gráficos, vai interpretar imagens e vai aí também dominar a escrita, sendo um sucesso na sua dissertação e também na expressão, quando você aí terá condições de expressar claramente as suas ideias de maneira coerente, que corresponda à realidade. A segunda competência é compreender fenômenos. Agora sim, vamos entender o que é isso. Tá tomando nota aí? Fica tranquilo, presta atenção. Depois você vai ter oportunidade de rever essa aula e aí pontuar, veja qual é a melhor forma de fazer o seu resumo, tá certo? O que é compreender fenômenos? É compreender os fenômenos naturais, né? Os tecnológicos. Além desses, também as manifestações artísticas. Opa, literatura, né? Ok? Então, você será avaliado, mas na verdade é a sua capacidade. A capacidade de você perceber que uma determinada ação, ela vai provocar uma certa consequência. E para tudo isso, é necessário, olha aqui, interpretar informações. Que essas informações, você precisa ser da NASA, ninja, interpretar informações que não estarão explícitas. O que isso quer dizer? Aquelas informações que não estão claras dentro do texto, que não estão ali presentes nos enunciados dos textos. Mas também você também tem que estar preparado aí para saber aquelas informações que foram adquiridas ao longo da sua vida pessoal. Não só da vida pessoal, mas da vida social e da sua vida acadêmica. Beleza? Veja como é importante. Outra competência é enfrentar situações de problema. O objetivo dessa competência, o que é? É analisar a sua capacidade de colher dados e informações de diferentes fontes. Aí também saber relacioná-los, organizá-los e interpretá-los para tomar uma decisão eficiente frente a uma situação problemática. Então você deve mostrar a sua habilidade em encontrar saída para uma determinada situação e uma predisposição. Saber também enfrentar desafios e superar obstáculos, tendo sempre em vista um objetivo que lhe foi dado. Certo? Então, a quarta competência, construir argumentos. Ah, professor, isso aí eu já sei. Então, a avaliação do Enem vai cobrar se você realmente sabe construir uma argumentação consistente, né? E, na verdade, essa consistência, ela vai estar conciliada com seus próprios conhecimentos e experiências passadas para elaborar uma opinião convincente. E você já sabe como convencer alguém com argumentos? Então, é importante que você, aluno da NASA, aluno treineiro do Enem,
tenha a habilidade de construir um argumento que convença e conseguir vendê-lo. Como assim, professora? Eu vou vender, né? Claro, se você fez um bom argumento, você vai vender a sua ideia, você vai conseguir convencer o leitor. E aí vai bombar na redação e corre para o abraço aqui para a professora que vai ficar feliz da vida. Muito bem. Agora você já passeou, né? Já compreendeu, recebeu as informações, como que o Enem cobra aí a avaliação a partir das 5 competências. Então vamos entender agora a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos lá. Linguagem, código e suas tecnologias, que abrange o conteúdo da língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias de informação e comunicação. Ok, agora você está preparadaço, né? Alguém falou em linguagens. Você já sabe que não só apenas língua portuguesa, nem língua espanhola corresponde à área de linguagem, ok? E todas essas aí fazem parte desse grupo linguagens, beleza? E a área de linguagens, tá? Tem o quê? Competência e habilidades. Matemática tem competência e habilidade. História e geografia, competência e habilidade. Todos os componentes, eles são constituídos de competência e habilidades, correto? Muito bem. Então, nós temos aqui para a nossa área de linguagem, nós vamos ter 9 competências e 30 habilidades, certo? Aqui, por exemplo, trouxemos para vocês a competência 1, né? Que é aplicar as tecnologias de comunicação e da informação. O que é essa competência 1 dentro da tecnologia da informação e comunicação vai aí trabalhar? Olha só. Primeiro, identificar diferentes linguagens. Depois, reconhecer os conhecimentos para resolver problemas sociais. Depois, relacionar informações e reconhecer posições críticas aos usos sociais, certo? Vamos então verificar isso com uma questão. Para entender como se trabalha, como é que você está sendo preparado a partir da competência e a partir das habilidades. Vamos aí com o exemplo da primeira imagem. Então, nós temos aqui o quê? Duas imagens ou 2 textos? Bom, quem respondeu 2 imagens, beleza, mas falando de contextualização, também você já aprendeu que a imagem corresponde a um texto. Então, nós temos 2 textos, tá bom? Nunca esqueçam disso. E o texto, ele está completo. Então, vamos lá à leitura do primeiro texto, correspondente à primeira imagem. Aqui você vai lembrar um pouquinho lá da aula de história, né? Aqui na primeira tem Dom Pedro II, o Magnânimo de 1864, Victor Merelli, Museu de Arte de São Paulo. Então, é uma obra, né? Uma pintura. E na segunda, você tem a imagem de Dom Pedro II no Império Brasileiro, né? Em forma de caricatura, correspondente à mesma pessoa. Vamos lá. Tá, então assim, atenção, aluno! Olha, peguei você, hein? Tava aí distraído. Olha lá, as imagens 1 e 2 retratam o mesmo personagem, correto? O imperador brasileiro Dom Pedro II, ou seja, ambas as obras de arte e sobre elas é correto afirmar. Vamos lá, então. Vale lembrar do que a gente ensina lá no Enem, se liga no Enem, essa questão, a primeira coisa que você tem que fazer, observar o comando da questão, como ele está construído. Aqui ele já te deu uma afirmação, então não fica, o que será? Que gênero? Não, calma. Se ele já vem te explicando, beleza, agora só vai buscar o exercício, porque até o ponto é uma afirmação. Ele está te dizendo, ei, estudante, as duas aí, ó,
que falam do mesmo personagem, o imperador brasileiro Dom Pedro, ponto final. Aí agora vem com você só. Ambas, ou seja, as duas, né, obras de arte sobre elas, é correto afirmar. Aí, mostrando aqui para você, aluno, que ó, você tem aqui as duas imagens, né, de um personagem conhecido, porque você já tem na sua bagagem conhecimento do mundo, conhecimento prévio de Dom Pedro II. Ou seja, né? ele já tem as habilidades consolidadas em história, Exatamente. as habilidades lá da sociologia, de localização da questão geográfica com geografia, né? E com linguagem, língua portuguesa na literatura também. Do texto. Porque lá Do texto. Aí, qual é a habilidade que é desenvolvida? É a habilidade 3, que é relacionar as informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. Então, você já tem lá e vai fazer, né, uso, saber fazer essa relação. Então, por isso que aí é desenvolvida na habilidade 3 essa questão. Tá bom? Vamos para a segunda. Beleza, vamos lá. Aqui, ó, você vai analisar, né, essa imagem, tá? Isso aqui já foi até questão do Enem, né? Do próprio Enem. Aí você analisou, observa o todo. Quando você recebeu um texto imagético, né, apenas aí com texto não verbal, olha todos os detalhes. O que você já viu de diferente aí? Ó, aí você vai ver, eita, a maioria tá indo uma direção oposta. Ou melhor, um segue uma direção contrária. E, ó, contrário, você vai perceber a questão que a maioria tá tendo o quê? Tem um controlezinho que dá corda, né? Aqui. Olha aí, ó. E o que tá no lado oposto, não tem. E vamos ver aqui a questão. O cartoon faz uma crítica social. Ponto, tá afirmando já ser uma crítica social, a sua anteninha tem que estar ligada já. Aí, nesse momento. Aí a figura destacada está em oposição às outras. Pronto, já deu toda a resposta aí, ó. Representa, aí já está vivendo o quê? A habilidade 1. Qual é a habilidade? Qual é a função da habilidade 1? Ó, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elemento de caracterização do sistema de comunicação. Só lá pela imagem já deu pra gente perceber. Então vamos ver assim, Maria vai com as outras? Opa, eu já tenho outra opinião. Sim. Tá certo? Vamos mais uma aqui para vocês. E aí nós vamos usar a competência 3, que é compreender e usar linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Isso, competência de linguagens. Então vamos lá. Aí habilidade. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade cotidiana de um grupo social. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Outra habilidade, reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Vamos ver aqui, ó, competência 4. Ó. A competência 4 trabalha essa parte cognitiva de compreender a arte como saber cultural, estético e gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. 2 textos aqui, ó. Aí vai ver a intertextualidade. Ó, aí nós temos aqui a Magali e Mônica, de Rosa e Azul, 1989, né? A crítica sobre a tela. As duas são telas, tá, amadinhos? Aí a segunda, Rosa e Azul, 1881. Ó, de Auguste Renoir. Não, François. Aí, ó, olho sobre tela. O que você vai fazer uma relação, né?
Vamos lá. Não, vamos ver aqui. Ó, para realizar o comando da questão, tá, Amadinho? Para realizar seu desenho, Maurício de Souza baseou-se em uma obra conhecida, Rosa e Azul, né, de Auguste. A partir desse diálogo, podemos concluir que uma obra de arte, aí, qual é a habilidade que vai ser desenvolvida? Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Então, aí o aluno, quando viu a obra de Maurício de Souza, lá na foto, já percebeu que há uma intertextualidade. Ou seja, foi uma releitura que o Maurício de Souza fez da obra de Augusto, né? Que é bastante conhecido. Você já viu esse quadro lá na parte de arte, lá na parte de literatura. Então, ele fez essa releitura com a obra, usando, né, os seus personagens, Mônica e Magali. E por isso que a habilidade é reconhecer, porque você já teve um outro momento que identificou, então você já avançou. Você percebam, né? Então, quando a gente reconhece, esse já é um segundo plano. Eu só posso reconhecer algo que eu já conheci. Exatamente. Eu falei, eita, alguma coisa, é releitura de quê? Aí, automaticamente, assim como tem também, com certeza vocês já viram, o quadro da Mona Lisa, né? Tem várias releituras. E assim, a competência 5 de linguagem. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando o texto com seus contextos, mediante a natureza, a função, a organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Temos também a competência 6 de linguagem, que é compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Beleza. E assim, temos a competência 7, que é confrontar opiniões e ponto de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Como exemplo de trabalhar essa parte cognitiva da competência 7, então a gente aqui traz um exemplo. Uma capa de livro, né? Ó, você vai, leia esta capa de livro. Olha só, ironia, tá em destaque. Frases soltas que deveriam ser presas, de Francisco do Lara. Observaram bem? Ó, frases soltas que deveriam ser presas. Vamos lá. O enunciado frases soltas que deveriam ser presas, que aparece como subtítulo na capa do livro, tem mais de um sentido, tá? Qual alternativa explicita melhor um dos sentidos do subtítulo? Então, observem que cada exemplo a gente está trazendo o comando da questão. E lembrando sempre que o comando da questão já te dá pistas. Primeiro, se ela for construída como uma afirmativa, pronto, você vai focar ali, ó. Afirma que tem o quê? Mais de um sentido. Então, a hora que ele cobra o exercício, que é qual alternativa explicita melhor um dos sentidos do subtítulo, você já sabe, né, que vai ter que encontrar um, porque já se tem mais, então você vai apontar um, certo? Aí, né, só nessa questão tem duas habilidades, ó. A habilidade 23, que é inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. E na habilidade 24, reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, a sedução, a comoção, chantagem e entre outros. Então, esse item trabalha aí, ó, duas habilidades, tá vendo?
Então, tudo isso trouxemos para que você aí tenha conhecimento e quando for para essa sua avaliação, com certeza você vai bombar, porque você é aluno da NASA, querido. Um aluno informado vale ouro, vale diamante. Muito bem. E aqui mais um exemplo, com uma tirinha agora. Não, obrigada. Não, obrigada. Com mais R$10 você ganha um celular. Vejam aí que é uma análise geral, né? Falou em tirinha, gente, vocês têm que olhar todos os detalhes, leiam tudo mesmo. Onde é, qual o espaço, pela personagem, pelas características, vai saber qual é o tempo, em que tempo está acontecendo aí, né? Qual o período, o que representa essas características das personagens, quem são, já conseguiram identificar? Ah, beleza, né? Então você vê que no primeiro quadro já vai nos remeter a quem? Olha lá, a bruxa, né, que vai lá visitar a Branca de Neve, a madrasta má. Então já a gente já lembra logo da historinha, né? Já volta lá bem na nossa infância. Há 15 anos atrás, né? Porque eu sou jovem. Ó, aí lembro o seguinte, Amadinha, a primeira bruxa lá dos 7 anões, a cobra, a serpente, lembra o quê? No tempo de Adão e Eva, que foi seduzida. Ó, vamos à cobra, que a cobra conseguiu. A segunda é aquele vendedor que tem um poder de persuasão, de convencer as pessoas a ficar com o produto que às vezes não está nem precisando, né? E assim por diante. Então, que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadril a persuadir a sua interlocutora? Então, aqui temos também a habilidade 24, que é reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. Então, aqui já sabe que houve o convencimento. Convenceu, né? Mas eu, vendo esse terror na minha frente, não preciso nem falar nada, já entrega tudo logo. Vamos lá na competência 8. Já estamos terminando. 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna. Ó, geradora isso? de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Ok, vamos aqui um exemplo. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o meu amor. Ah, sem assobio é tua flauta de Irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia, ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ai, com uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta teu canto, canta mais, para alembrar o Cariri. Então, aqui um trechinho, né, de Vila Lobos. Vamos entender agora com o comando. O que vai cobrar aí para você, estudante? Olha lá, né? Vamos ver. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri e uma ambientação linguisticamente apoiada no... Aí nós temos o quê? Duas habilidades, que é a 25 e a 26. A 25, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e do registro. Olha aí, né? Ó, lá você viu uma variação lá linguística. A 26, relacionar as variedades linguísticas e as situações específicas de seu uso social. E ali está regional, né? A lembrar, né? Só pelo termo, a lembrar, você não precisa nem vasculhar seu resumo, nem aula nenhuma, que você já sabe que é variação linguística, né? Tá certo? E aí, assim... Madinha, será que o nosso estudante agora ele pode respirar? Porque ele está agora com todas as informações para poder chegar nessa avaliação e dizer, ó, agora eu não vou cair na pegadinha mais, eu vou fazer uma prova consciente e vai dar tudo certo. Então, Madinha, você entendeu? A questão dos eixos cognitivos, você já tem, né, o conhecimento, já tem um conteúdo, agora é saber aplicar lá nas atividades, lá nas questões do Enem, no geral, é saber usar então, o que você já tem na sua caixinha. Isso, né? Mesmo. E tudo que nós estamos falando, conversando sobre os comandos, como é que a gente está orientando essa análise dos comandos, é para ser feito com todos os componentes.
tá? Tanto faz, português, matemática, história, geografia, beleza? Para que você consiga ficar belezinha, apto aí para essa avaliação no final do ano, ter esse domínio total, tá bom? Eu tenho certeza que nos outros componentes também vocês estão recebendo mais orientações e tudo isso para deixar você top da galáxia, tá bom? Isso aí. Valeu então! Até a próxima! Até a